Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Evangelho de Cristo. Estou aqui para mais um tema sobre as mensagens de Deus que Ele deixou na carta de amor para todos nós. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre um dia de esperança. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe com suas amigas, não esqueça de deixar seu like se gostou. E vamos então para a mensagem de hoje. Um navio transportava em uma viagem muitos pássaros engaiolados. Quando eles estavam em alto mar, uma ave fugiu, levantou voo, desapareceu na amplidão do mar. A pequena ave talvez sentisse que aquilo era uma liberdade. Passaram-se algumas horas e a ave não encontrou lugar para pousar. Já exausta, retornou ao navio. O único lugar seguro que nós encontramos é nos braços de Jesus, onde é o nosso refúgio. O único lugar seguro para aquela ave foi voltar nos convés do navio. Assim, nós, longe de Cristo, não encontramos paz, nem segurança. Somente Cristo é o nosso refúgio. No entanto, você pode questionar: nem todas as pessoas acreditam em Deus. Como então pode encontrar refúgio? Porque há tantas religiões, porque criaram tantas formas de adorar a Deus. Em Colossenses capítulo 1, 16, nós podemos ver. Em Colossenses capítulo 1 e versículo... Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Vamos ver o que diz ali? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestantes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nossa autoestima se eleva ao estar consciente de que Jesus Cristo é o Criador de todo o universo e foi Ele, esse poderoso Deus, quem os criou. Se Deus é o Criador de todas as coisas e soberano Deus, certamente haverá um meio próprio e correto de expressar culto e adoração. Isaías diz que os anjos velam seu rosto em adoração e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Está Isaías capítulo 6 e versículo de 1 a 4. Da mesma forma, todos legislador têm suas leis que regem o seu governo para que haja justiça e ordem. Em Êxodo capítulo 20, no versículo de 8 a 11, na lei de Deus, o quarto mandamento afirma que Deus é o Criador de todas as coisas. Assim como vimos em Colossenses, este mandamento torna-se especial valor, pois deixa claro quem é o Senhor e como deseja que adoramos, ou seja, em um dia separado por Ele.
um dia especial. O sétimo dia, o sábado, tem história, tem sua origem no Éden e não no Êxodo, como muitos sugerem. A lei de Deus é eterna, já existia antes dos judeus. O que há de especial aqui? E Deus entregando esta lei ao povo como símbolo de seres, eles sua especial propriedade. Nação, depois da ressurreição, os apóstolos, os primeiros cristãos, tinham o sábado como seu dia especial de descanso, de culto e adoração. Por que com tantas evidências, declarações, o sábado foi esquecido? Alguns alegam que depois dessa ressurreição, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor. A santidade do sétimo dia, o sábado, foi mudada para o primeiro dia, o domingo. Pensamos, haveria Deus deixado algum sinal ou mensagem nas Escrituras Sagradas indicando essa mudança? Ou deixaria o critério do ser humano chegar a tal conclusão por si só? Amós capítulo 3, versículo 7. Na palavra inspirada, lemos que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas, o que os profetas do Novo Testamento escreveram sobre esse tema. O primeiro dia da semana no Novo Testamento. Eu vou deixar todas as passagens bíblicas aqui na descrição do vídeo. Peço que vocês não deixem passar em branco. Vão, confiro cada uma delas, pois Deus tem uma mensagem especial para ensinar para você em cada passagem bíblica. A expressão primeiro dia da semana aparece 8 vezes no Novo Testamento. A primeira está em Mateus 28, versículo 1. A segunda está em Marco capítulo 16, versículo 1 e 2. A terceira está em Marco 16, capítulo 16, versículo 9. A quarta está em Lucas, capítulo 24 e versículo 1. O quinto está em João, capítulo 20, versículo 1. O sexto está em João, capítulo 20 e versículo 19. E o sétimo está em Atos, capítulo 20 e versículo 7. E o oitavo está em 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 2. Deixando tudo isso na escritura para vocês ler cada passagem bíblica, para que nesse meio tempo que vocês estão lendo, o Espírito Santo irá falar, confirmando as verdades no coração de aquele que está interessado realmente na verdade, que não fazem a sua escolha, como dizem, eu aceito isso, não aceito aquilo, esse para mim serve, o outro não serve. A Bíblia tem que ser aceita em toda ela está a verdade. Por isso que é bom vocês verificar cada passagem bíblica, porque se eu for ver todas elas aqui, nós vamos levar muito tempo para ver todas elas. Então deixarei na inscrição para que todos vocês possam ver e estudar e então entender melhor. Nenhum dos textos lidos autoriza ou mesmo sugere a transferência da santidade do sétimo dia para o primeiro dia da semana. O que Cristo deixou para recordar e celebrar sua ressurreição? Não foi um dia. O que deixou então? O que ensina a Bíblia? Em Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 5, com o batismo celebramos a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo Jesus. A mudança do sábado para o domingo na história. Fatos históricos demonstram como sobreveio a mudança da guarda do sábado para o domingo. Teve lugar de forma sutil e paulatina, e vamos fazer uma breve exposição. Vejam só. No ano 65, o povo judeu se levantou em guerra contra o Império Romano, o que culminou
com a destruição de Jerusalém por Tito no ano 70. Mais tarde, nos anos 115 AD e 132 AD, houve outros levantes dos judeus contra o Império Romano. Nessa mesma época, até o fins do primeiro século de nossa era, o cristianismo havia feito grandes progressos no Império Romano, tanto que entre os povos pagãos, como entre os judeus dispersos, o grande historiador judeu Flávio Jósefo, que morreu cerca do ano 100, escreveu que uma grande parte do império estava guardando o sábado, o 7º dia da semana. Como resultado do espírito antissemita, os cristãos de origem pagã tiveram que sofrer enormemente nas perseguições, dado que eram confundidos com os judeus, porque observavam o sábado. Os cristãos de origem pagã começaram a afastar-se da comunhão e realizar seus cultos separadamente em outros lugares, para não serem confundidos com os judeus nas perseguições. No Império Romano se observava o primeiro dia da semana, hoje chamando domingo, em honra a Mitre, o deus do sol. Ao aumentarem as perseguições contra os judeus, muitos cristãos de origem pagã trataram de aparentar que eram bons romanos, passando a observar o primeiro dia da semana, embora secretamente guardasse também o sábado, o verdadeiro dia do Senhor. Quando Constantino, imperador romano e o pontífice da igreja pagã, aceitou o cristianismo no século e não via com bons olhos o sistema dos dias de repouso no império, em vista dos grandes problemas econômicos que suscitava, assim decidiu resolver a questão e no ano 321 AD e no dia 7 de março baixou o primeiro decreto sobre a observância do primeiro dia da semana. Anos mais tarde, por sua própria iniciativa, a igreja, que sob exige de Constantino, havia amalgamado com o paganismo, formando uma só instituição, no Concílio de Laodiceia, celebrando no ano 364, declarou: agora todos os cristãos devem guardar o domingo, o primeiro dia da semana, em substituição ao sábado. Por que Cristo começou a criar o mundo no primeiro dia da semana e por que ele ressuscitou nesse dia? Para tornar mais claro o assunto, citamos o Catecismo norte-americano, escrito por um padre jesuíta e editado em Saintes em 1934. Pergunta: qual é o dia de repouso? Resposta: o dia de repouso é o sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em lugar do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, no ano 364, transferiu solenidade do sábado para domingo. Olha só, que interessante. Está isso no Catecismo americano. Aqui está vendo claramente que alguém tentou mudar o dia de adoração que Cristo deixou sendo ele o 7º dia. Alguém passou para o dia 1º,
Será que podem fazer isso? Não poderia, mas fizeram. O catecismo citado nos diz claramente que foi a igreja que eu fiz a mudança. A igreja ensina que o domingo é fruto de sua autoridade e não está baseado nas sagradas escrituras. Eles mudaram, mas eles não dizem que está na Bíblia que foi trocado, que Deus trocou de sábado para domingo. Eles não dizem. Eles afirmam que foram eles quem mudaram. A observância do domingo é nada menos que o fruto de uma antiga tradição, desde o tempo do Império Romano. Obedecer a quem? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Se na palavra de Deus está dizendo, entre os 10 mandamentos, lembrar do dia de sábado, e o homem foi lá e botou, guardar os dias de domingo como o dia do Senhor, a quem nós devemos obedecer? Obedecer a palavra de Deus ou obedecer o homem? Pense nisso. Mateus 15, versículo 3, 8 e 9 e 13. Aqui o Senhor declara categoricamente que os que guardam a tradição em vez a honra o domingo como dia santificado em substituição ao sábado é fruto de tradição. Notem a expressão de Cristo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aqui se refere a toda doutrina que não tem origem no Pai Celestial. Quem plantou o sábado? Deus, o Pai Eterno, quando criou o mundo. E quem plantou o domingo? Quem foi? Deus criou o sábado quando criou o mundo. E o homem plantou o domingo para retirar o sábado. Ou seja, querendo estar acima do Criador. Podemos ler esses versículos aqui em Mateus. Vamos ler junto? Mateus capítulo 15, versículo 3 diz assim: Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser o seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim? Esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu estou lendo sem parar, dos 3 até o 9. Mas vamos pular esse próximo e vamos no 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Vamos repetir o versículo 3, o 8 e o 9. O 3 diz assim: Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradição? O 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Vejam a palavra sendo revelada, a mais pura verdade na palavra de Deus. A questão principal a considerar é: a quem servirei? A quem prestarei obediência? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? Pense nisso. Há muitas religiões porque o critério adotado por alguns é tomar o texto bíblico e interpretá-lo segundo a visão política, histórica ou filosófica dos fatos.
Outros utilizam certas passagens e descartam outras, surgindo então diversos grupos religiosos para agradar a quase todos os gostos. Quando as escrituras sagradas deixam de ser a única regra de fé, o caminho fica aberto para novos movimentos e sistemas religiosos que tentam misturar a revelação de Deus com a tradição dos homens. Certamente, esta não é a vontade de Deus. Ele deseja que investiguemos a sua palavra, para dessa forma descobrirmos a mensagem pura ele deixou para nós. Em Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8, uma religião verdadeira segue a palavra de Deus e não as tradições humanas. Se toda a Bíblia é inspirada por Deus, todos os seus ensinamentos devem ser considerados à sua própria luz. Quando preferimos atender ao que os homens dizem, incorremos em grande erro e estamos em perigo. Conclusão. Em nossa vida, podemos escolher seguir o que desejamos, porém Deus tem uma vontade para nós. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e 16. Ele não nos obriga a fazer aquilo que não queremos. Contudo, espera escolhermos o caminho seguro, obedecendo todos os seus mandamentos. Quantos querem dizer esta noite, ou quantos queriam dizer agora? Farei das Santas Escrituras e não da tradição humana o único guia de minha vida. Deus guarde e proteja a todos. Há alguns anos, a cantora Jens, grande artista sueca, ao ser interrogada por que havia abandonado sua brilhante carreira, respondeu: porque me faz amar menos a Santa Bíblia, que é para mim mais que a própria vida. Gente, fez a escolha de seguir a Deus e obedecer aos seus reclamos estabelecidos em sua santa palavra. Quer você hoje tomar sua decisão ao lado de Deus também? Esta cantora, ela fez a sua escolha, abandonou a carreira para obedecer a palavra de Deus. Eu pergunto, você também quer largar todas as tradições humanas e obedecer a palavra de Deus em vez de homens? Se essa for a tua vontade neste momento, ore comigo agora. Bondoso Pai, mais uma vez aprendemos, Pai, que o teu dia de guarda não mudou. O Senhor não mudou, mas os homens mudaram. E deixaram bem claro que eles o mudaram. Se foi o homem que mudou, Senhor, para mim não tem valor algum. É apenas uma tradição humana. O que importa são as tuas palavras, a palavra da verdade. E esse dia tão especial, a qual o Senhor disse, lembra-te do dia de sábado para santificar. Aqui o Senhor ensina que é para lembrar do dia de sábado para santificar, porque o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Mas o Senhor nos ensina também, 6 dias trabalhará e fará toda a nossa obra. E no 7º dia descansar em ti. Lindas lições, Pai, porque aqui ensina que devemos trabalhar também os 6 dias. Obrigado, Pai, por essa certeza que o Senhor nos deu na tua palavra. Todos que estiverem ouvindo neste momento, Pai, com certeza vão ir mais a fundo estudar e também vão querer obedecê-lo. Por amor de ti. Estar nesse santo dia, Pai, desligando totalmente das coisas das semanas cotidianas e levar nossos pensamentos a ti nesse dia e descansar em ti e reforçar nossas energias é o que mais importa. Fazendo-se a tua vontade, descansando em ti,
por amor a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento, pelo Teu amor, por esse dia tão especial. É o que nós pedimos, Pai. Ajude a pôr em prática os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já falei, deixarei na descrição do vídeo todas as passagens bíblicas. Não deixe de estudar. Como é bom estudar as Escrituras e não ser enganados. Muitos fazem a vontade do homem, obedecem à tradição humana por falta de conhecimento, porque não buscam conhecimento na palavra de Deus, não vão estudar mais a fundo. Mas Deus pede para que examinamos as Escrituras, porque julgar tem nelas a vida eterna. E são elas que identificam de Deus. Seja curioso pela palavra de Deus, vá em busca, estude, busque por você mesmo. A palavra de Deus, ela está na tua mão e ela precisa estar gravada em seu coração. Se há alguma dúvida, deixe nos comentários e podemos juntos tirar todas as dúvidas. Que Deus abençoe a cada um que esteja assistindo agora. E que essa luz que Deus acendeu na sua mente possa iluminar profundamente a tua mente e coração para entender que não há nada mais importante do que obedecer a Deus. E Deus é o nosso refúgio. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.